E aí galera, beleza? Suave? Bom dia, boa tarde, boa noite e seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Wirlan, professor de Ciências Humanas, História, Filosofia e Sociologia. Então se você gosta, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos embora. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. A Reforma religiosa lá do século XVI foi um evento histórico que dividiu a cristandade europeia, que dividiu o cristianismo ocidental em dois blocos, que foram os católicos romanos e o protestantismo, os protestantes. Essa reforma religiosa aconteceu ao mesmo tempo que o Renascimento, e expressa uma grande renovação de ideias, de atitude, de inovações. Porém, para entender a reforma protestante, essa reforma religiosa, é interessante nós analisarmos, a gente tentar analisar, buscar analisar o contexto da coisa, ou seja, os antecedentes, os motivos que levaram até chegar essa reforma protestante, que como tudo acontece na história, não acontece da noite para o dia, não acontece com o estalar dos dedos, há um processo, há um contexto, não acontece do nada, ou seja, existe algo por trás que nós precisamos analisar para saber quais os motivos, quais as causas e quais eram os antecedentes. Por isso se liga. Na Idade Média, a igreja era rica e poderosa. Os bispos possuíam feudos gigantescos, cara. Os papas celebravam acordos políticos. Não haviam alianças, coroações de reis, de príncipes, sem a presença do Papa. Ele interferia direta e indiretamente nas escolhas dos reis. Mas havia uma galera que andava descontente com a igreja, com esse imenso poder que o Papa tinha. E essa galera fazia parte de grupos sociais, líderes políticos e também líderes religiosos. Os motivos dessas insatisfações eram as seguintes. Primeiro, o poder universal do Papa. No século XV, muitos passaram a ver o Papa, que é o líder do catolicismo romano lá na Europa, como um obstáculo ao seu fortalecimento no poder real. Os reis também eram contrários à saída do dinheiro dos reinos e principados para irem diretamente a Roma, que era a sede do papado, pois achavam que Roma iria empobrecer esses reinados. Esse dinheiro saía em razão das taxas dos tributos que eram pagos às igrejas, que eram pagos aos fiéis, que na maioria deles eram camponeses, os próprios nobres, pagavam à igreja essas taxas e a igreja recebia esse dinheiro, essa riqueza inteira. A burguesia, que estava em ascensão, em crescimento, também estava insatisfeita com a doutrina oficial da Igreja Católica. Por que a burguesia estava insatisfeita com a doutrina da Igreja Católica? Pelo seguinte, os burgueses eles tinham muito dinheiro e muitas vezes, para enriquecerem mais, eles emprestavam dinheiro a juros. E a Igreja Católica condenava a usura, que é justamente essa prática de emprestar dinheiro, a juros. E também a questão do livre estabelecimento dos preços nas mercadorias, ou seja, eles queriam ter liberdade, os burgueses queriam ter liberdade de usar o dinheiro que eles tinham em mãos e não serem controlados pela igreja. Segunda coisa é a corrupção e o despreparo do clero, da igreja, bicho. Muitos membros da igreja tinham comprado cargos de bispo ou cardeal, cara. Alguns padres não respeitavam o celibato, ou seja, eles possuíam mulheres, possuíam filhos, famílias. Vários papas chegavam ao papado não porque eles eram escolhidos de uma maneira espiritual, não porque havia uma orientação divina para que aquele homem seja o papa, porque ele era muito espiritual, porque ele era um líder nato. Não, muitos papas chegaram ao papado porque eles faziam parte de famílias poderosas. Os padres, eles tinham geralmente pouca instrução teológica, e muitos deles eles não sabiam nem o que estavam fazendo nas suas paróquias, eles não tinham nenhum preparo religioso de orientar os fiéis. Por isso que a fé católica naquela época ela estava sendo tão descreditada, pois muitos se diziam ser cristãos, porém não viviam como cristãos.
eles eram cristãos de boca para fora. Eles não sabiam o que era Cristo, qual era a obra de Cristo, não sabiam quem era Cristo de verdade. Havia muito sincretismo com religiões pagãs naquela época, e isso veio misturando justamente por causa dessa incapacidade da igreja orientar os seus líderes, fazer com que diminuísse a corrupção dentro da igreja, o despreparo. Por isso houve muitas pessoas que eram contrários à igreja. Terceira coisa foi a venda de indulgências e falsas relíquias. Bispos, padres praticavam comércios de artigos religiosos. Vendiam um objeto qualquer dizendo que era um pedaço do osso do jumento que Jesus andou, que Jesus caminhou lá em Jerusalém. Um pedaço de madeira que dizia que fazia parte da cruz de Cristo. E várias outras relíquias, falsas relíquias que eles vendiam para qualquer um e ganhavam um bom dinheiro com tudo isso. E mais, bispos e padres também vendiam indulgências. O que é isso, professor? Indulgências. Indulgências, meus queridos, são o perdão de pecados. Perdão de pecados provisórios. Você pagava uma determinada taxa para você pagar um determinado pecado. Por exemplo, você adulterou, você traiu a sua mulher, você traiu a sua esposa. Você vai lá no padre, dá lá uma moedinha de saco de dinheiro para ele, ó. Eu estou dando esse dinheiro aqui para pagar esse meu pecado, né? Então, tá perdoado, meu querido. Você não precisa fazer mais nada, você pagou, tá perdoado. Isso era venda de indulgências. Em troca, né, do perdão, ele doava dinheiro para a igreja. E essas práticas abusivas de membros da igreja provocaram uma grande insatisfação entre os cristãos de diferentes condições sociais e contribuíram para o surgimento de ideias e movimentos reformadores da igreja. Por isso nós vamos falar agora dos primeiros reformadores, ou chamado também de pré-reformadores. Entre eles estavam dois reformadores que nós vamos falar aqui, são os dois mais importantes, são os dois que são mais falados, que existiram vários outros, mas vamos falar somente desses dois, que é o John Wycliffe e o Jan Hus. Wycliffe se formou em teologia na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, e traduziu a Bíblia para o inglês, a língua do seu povo. Lembrando o seguinte, cara, que a Bíblia naquela época era a Vulgata Latina, tá certo? Então ela é traduzida do Novo Testamento do grego para o latim, do Antigo Testamento que era do hebraico para o latim. Ou seja, cara, só quem sabia ler a Bíblia era quem sabia ler latim. E eram poucas pessoas que sabiam ler latim, ou seja, apenas aqueles que estudavam teologia. A maioria dos europeus não sabia o que estava escrito na Bíblia, apenas os estudiosos da igreja. E traduzir a Bíblia para o vocabulário comum, para o vocabulário do povão, era uma afronta aos líderes da igreja que afirmavam que somente os sacerdotes, somente os padres, somente os estudiosos da Bíblia é que eles poderiam ter conhecimento das Escrituras e daí eles poderiam passar o mínimo possível do conhecimento para os fiéis. Wycliffe afirmava que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que a igreja deveria ser. Ele criticava sobretudo o acúmulo de riquezas por parte dos bispos, dos papas e a falta de instruções dos sacerdotes. Por isso, Wycliffe ele foi levado a um tribunal religioso que o acusou de herege. Herege, se vocês não sabem o que é, herege é aquele que contraria a doutrina oficial da igreja. Se você disser que o Papa é feio, que o Papa ele não tem poder nenhum, que o Papa ele é fraco, né? Que o Papa não representa ninguém aqui na Terra, era uma heresia. Se você disser que a santa não sei aonde, ela não tem nenhum poder, que a santa ela não é santa de verdade, era uma heresia. E por essa heresia, você poderia ser julgado por isso. E as consequências eram duras, cara. Se você não negasse aquela heresia, se você não se arrependesse de ter falado aquilo, poderia chegar você a ser preso, passar sua vida inteira preso, ou até mesmo você ser jogado numa fogueira. Porque se você continuasse com a sua heresia, eles diziam que era uma obra de Satanás, obra do demônio, teria que ser queimado. Era tempos e épocas bem complicadas, meu querido. Para você ver o quanto os líderes da igreja tinham poder, porque eles
Se ele não gostasse de uma determinada pessoa, ele poderia simplesmente dizer que aquela pessoa disse uma heresia. Dependendo da heresia, aquela determinada pessoa poderia ser presa ou até mesmo ser jogada na fogueira, meu irmão. Wycliffe, ele sofreu muito com a perseguição. Ele fez vários discípulos, ele fez vários escritos e morreu na sua paróquia. Morreu justamente no meio da perseguição. E alguns anos mais tarde, houve aí um concílio que condenou o John Wycliffe como um herege. E sabe o que aconteceu, cara? Os caras, quando condenaram ele já morto, desenterraram os ossos deles e queimaram, porque disseram que era coisa do Satanás, então tinha que queimar. Era coisa de herege. Jan Hus, ou John Hus, que também traduzindo para o português João Ganso, era professor da Universidade de Praga, na cidade atual onde hoje fica a República Tcheca. Era um grande teólogo e brilhante orador. Ele se tornou conhecido por fazer os seus sermões na língua do seu povo, na língua tcheca. E para isso ele também traduziu a Bíblia na língua do seu povo, fazendo isso pelos mesmos motivos que o Wycliffe. As missas, elas eram cultuadas em latim. Naturalmente elas eram cultuadas em latim na época. Era de costas para o seu público, para os fiéis, de frente à imagem de Jesus Cristo, porque ele não poderia dar as costas à imagem, então era de costas para o povo e falando em latim. O cara que traduzia muitas vezes não sabia muito latim, então seria vamos dizer assim, uma missa que poucos entendiam. Então o John Hus, ele fazia missa na língua do seu povo e o povo entendia o que ele queria dizer nos seus sermãos, na sua oratória. John Hus, ele atacou a igreja falando que ela era corrupta, que o clero vivia no luxo. Jan Hus, ele foi acusado de ser herege, justamente por acusar, a igreja de luxúria, um pecado capital. Ele foi julgado, ele foi condenado e queimado vivo ao público numa fogueira em 1415. Segundo a tradição, ninguém sabe se realmente ele disse isso. Ele faz tipo uma profecia antes de ser queimado. Ele está lá naquela esperando ser queimado e tal. Ele profere algumas palavras que era mais ou menos o seguinte: hoje vocês estão matando um ganso, porque ganso significa, o Hus significa ganso, Então ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne, o qual vocês não poderão matá-lo. Curiosamente, 102 anos depois da morte de Hus, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, um alemão, ele começa o movimento da Reforma Protestante. Mas uma coisa muito interessante é que enquanto ele estava sendo queimado vivo, Jan Hus cantava o cântico chamado Cântico de Davi, que dizia o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora imagina isso, ele sendo queimado vivo e cantando ao público, a todo mundo. Ele, em vez de gritar de dor, ele cantava a Deus. Bem interessante, cara. Ainda hoje, ele é visto lá naquela região, na Tcheca, como um mártir, ou seja, uma pessoa que morreu pelo evangelho, que morreu por uma causa. Aí, cara, lá no início do século XVI, na região onde hoje é a Alemanha, porque a Alemanha nem sempre foi a Alemanha que a gente conhece hoje, eram vários reinos, todos retalhados ali, vários pedaços de reinos, de principados, condados e ducados. Então não existia essa Alemanha que conhecemos hoje. Então, lá no início do século XVI, onde hoje é a Alemanha, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero revoltou-se contra a venda de indulgências e ousou discordar da doutrina católica. Com isso, deu início ao movimento conhecido como Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele nasceu em 1483 numa cidade alemã chamada de Eisleben. Eu não sei falar alemão, bicho, então fica só isso mesmo. E foi educado numa educação bem rígida, cara, religiosa, ortodoxa. Aos 18 anos, para a alegria do seu pai, que queria ele como um advogado, ele começa a cursar o curso de Direito lá na universidade chamada a Universidade de Erfurt. Porém,
Ele, nos seus estudos, ele começou a estudar mais profundamente a Bíblia. Então, ele começou a amar o estudo com a Bíblia. Ele começou a se preocupar mais com a questão da salvação eterna. Por causa disso, ele trocou o curso de Direito pelo curso de Teologia e ingressou num convento de agostinianos. Estudioso, persistente, aos 29 anos, Lutero ele conquistou o seu doutorado em Teologia. No convento, ele fazia de tudo o que julgava necessário para conseguir a salvação eterna, a salvação da sua alma. Ele jejuava, ele orava, ele lia a palavra, ele lia a Bíblia, ele fazia orações intensas, inteiramente, passava horas orando e, apesar disso, continuava ainda se achando um pecador que não merecia ser salvo. Lutero só superou essa crise ao estudar profundamente o livro da Bíblia chamado Livro de Romanos e o livro de Gálatas. Ele entendendo então o significado daquele versículo 17, capítulo 1 de Romanos, que diz o seguinte: o justo viverá pela fé. Ele não entendia a questão da justiça de Deus, acreditava que a questão de justiça de Cristo era o juízo que Deus ia julgar a humanidade. Mas quando ele entende a justiça de Cristo como sendo aquilo que Cristo fez por nós, então ele acalma o coração. Ele entendeu que ele era pecador, que não era justo, que não ia chegar nunca a ser justo, mas o justo era aquele que tinha fé no único que foi justo, que no caso foi Jesus Cristo. Ele é justo porque tem fé em Cristo. Entende, meus queridos? Então ele começa a compreender isso. Ele esclarece as ideias quando ele começa a entender que ele nunca será um justo por completo, fazendo as obras. Então ele, tendo fé em Cristo, ele então receberá a justiça de Cristo. Uma coisa interessante, meus queridos, é que um padre dominicano chamado João Tetzel, ele foi enviado para essa região atual da Alemanha, ali onde Martinho Lutero estava convivendo, para vender indulgências, no qual ele ficou bastante conhecido com uma frase que foi atribuída a ele, que ele dizia o seguinte: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Ou seja, se as pessoas colocassem uma moedinha naquela caixinha dele e ela escutasse o estaladinho daquela moeda, uma alma dos seus parentes, dos seus antepassados que estavam no purgatório, saía do purgatório e ia direto para o céu. E ele fazia mais, cara. Ele pegava um saco de moeda, botava dentro daquele saco de moeda preto um pedaço de uma brasa, né, dentro de algum bule, alguma coisa assim, e deixava ali, naquele espaço. E ele tinha coragem de fazer o seguinte: quando as pessoas não estavam derramando ali o seu dinheiro, né, não estavam doando dinheiro para pagar os seus pecados, vamos dizer assim, ele fazia o seguinte: ele botava a mão em cima daquele saco de dinheiro, queimava a sua mão e mostrava: olha só, se vocês não jogar o dinheirinho aqui nesse saco, olha como os teus parentes estão queimando, olha só, minha mão está queimando no purgatório. Então, se vocês jogarem e ouvir o estalar do dinheiro aqui dentro, é porque eles se salvaram. Então, era basicamente isso que Martinho Lutero estava se revoltando. Como é que as pessoas estão pagando os seus pecados se Cristo já pagou na cruz? Era bem interessante. Então, em 1517, o Papa prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro, lá em Roma, receberia em troca a indulgência plena. Que indulgência era parcial. Você entregava o dinheiro ali, mas depois tinha que entregar mais dinheiro se você pecasse de novo. Então, a indulgência plena é que você pagasse aquele dinheiro, no caso, para a construção da Basílica de São Pedro, e não, ou seja, ficaria puro para sempre, ia para o céu direto, entendeu esse bicho? E quem era encarregado de fazer isso era o padre dominicano João Tetzel, e outros dominicanos também faziam isso. Indignado por isso, Martinho Lutero então pregou na porta da paróquia de Wittenberg as suas 95 teses, um documento contendo duras críticas contra a igreja. A porta da paróquia era mais ou menos como a timeline do Instagram, do Facebook, lá do Twitter, onde você vê lá todas as postagens mais recentes, as notícias, os babados, né, os debates, enfim. Então ele coloca ali as 95 teses e ele confronta qualquer um para debatê-lo contra essas 95 teses. Então os caras pegam aquelas 95,
teses e leva diretamente para Roma. Roma faz lá aquele rebuliço todo, meu Deus do céu, uma crítica em cima da outra, 95 críticas. Então o Papa emite uma bula papal dizendo que se o Martinho Lutero não se retratar, ele seria então preso, né? Seria caçado, ele não seria mais padre e ele ia ser preso justamente acusado de heresia. Então o que é que Martinho Lutero faz? Ele diz, eu não saio daqui. Ele queimou, meu irmão, ele cortou ali aquela bula papal, 1521, jogou, queimou e disse, eu só saio daqui se um dia eu mentir, porque o que eu estou falando tem base na palavra de Deus, tem base nas escrituras. E dali ele não saiu. O que aconteceu, meu irmão? O Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano, junto com a igreja e a galera da igreja, começou a perseguir Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero tinha uma galera que ajudava ele, que eram alguns príncipes, alguns reinados ali da Alemanha que aderiram à ideia de Martinho Lutero e guardaram Martinho Lutero em um castelo, o castelo chamado de Castelo de Wartburg. E ele lá passou um período da sua vida, do qual ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão, quase que fazendo o alfabeto alemão do zero, e ali, meu irmão, ele começa a espalhar todos os seus escritos, os seus livros, para toda a Europa. Uma coisa interessante, bicho, é que a inspiração para Lutero ser tão crítico quanto a igreja era justamente por causa das críticas dirigidas à igreja dos humanistas, como o chamado príncipe dos humanistas, um padre chamado Erasmo de Roterdã. E não é exagero dizer, portanto, que Lutero levou tais críticas às últimas consequências. Ele só esperava a morte, mas justamente por causa desses príncipes que o guardou, né, que o protegeu, deu segurança e ele permaneceu firme. E a partir dali, bicho, ele começa a espalhar toda a sua nova doutrina. Então, a doutrina de Lutero é a seguinte, cara, ele tinha os seguintes pontos. Primeiro, a justificação era pela fé, e pela fé em Cristo, né? Somente a fé em Cristo é que poderia salvar as pessoas e não a obra em si. O que vai fazer as pessoas fazerem as obras, justamente, é a ideia de que Martinho Lutero tem. Se eu tenho fé em Cristo, isso vai gerar em mim a prática das boas obras. Mas não é a prática das boas obras que leva à salvação, e sim a fé em Cristo. Outra coisa era o sacerdócio universal. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia, coisa que a Igreja Católica dizia que o sacerdócio era apenas dos padres, apenas daqueles que estavam ali escolhidos para estudar a Bíblia. Terceiro, a Bíblia por meio do qual Deus se revela é a única fonte de verdade, não a voz de um papa, não a voz de um bispo, de um cardeal, não. A única fonte de verdade, no caso, é a Bíblia para o luterano e não mais alguém tem alguma autoridade maior do que a Bíblia. A igreja não tem autoridade maior do que a Bíblia, ou seja, a Bíblia é a única fonte de verdade. Quarta coisa, o batismo e a Eucaristia são os únicos sacramentos da igreja, os dois únicos sacramentos. Não existe outros sacramentos além desses dois para os luteranos. Quinta coisa, o culto aos santos, as imagens, não tem nenhum fundamento. Era justamente o que estava acontecendo com os sincretismos que havia dentro da igreja. A galera, ela não tinha uma ideia central do que era Jesus Cristo e começava a adorar mais uma imagem do que realmente quem é Jesus Cristo, de quem é Deus. E ele começa a combater exatamente essa adoração, essa veneração bem pesada que havia com as imagens. Qualquer membro da igreja poderia casar, até mesmo Martinho Lutero, ele teve esposa e teve vários filhos, né? Então ele condenava essa ideia de que padre teria que ter celibato, ou seja, teria que viver uma vida celibatária. Então todo e qualquer membro da igreja poderia então se casar. Diante do avanço do luteranismo, o imperador Carlos V proibiu o culto luterano nos principados que eram católicos. E os príncipes luteranos, eles protestaram contra essa proibição. Daí o termo protestante para nomear os seguidores das igrejas que seguiram aí a reforma da igreja. As ideias de Lutero se espalharam em velocidade gigantesca, cara. Para isso, muito contribuiu o aperfeiçoamento da imprensa. Que a impressão de livros, cara, foi uma invenção chinesa, mas é na década de 1440 na Europa que o alemão Johann Gutenberg aperfeiçoa a imprensa, o que tornou possível utilizar uma mesma matriz para imprimir vários exemplares. Em consequência disso, o preço do livro baixou e o número de leitores
leitores aumentou ainda mais. Isso não quer dizer que todo mundo era leitor, mas em uma maioria ali já era leitora. O primeiro livro impresso na oficina de Gutenberg foi a Bíblia. Enquanto os escritos de Lutero atraíam muitos fiéis por toda a Europa, provocava a irreconciliável divisão da cristandade dessas igrejas rivais, no próprio território do protestantismo surgiram correntes divergentes. Entre elas destacou-se, por exemplo, a corrente calvinista. João Calvino nasceu na cidade de Noyon, lá na França, no ano de 1509, portanto, a geração seguinte de Lutero. Foi educado num ambiente muito conservador, tradicional. Sua formação superior seguiu os mesmos passos de Lutero. Ele começou o estudo de direito e tal, estudou latim e teologia, mas ele formou-se realmente em direito. Ele foi perseguido na França justamente pelas suas ideias influenciadas por Lutero e ele então era bastante crítico à Igreja Católica. Foi perseguido na França, fugiu e correu para a cidade de Genebra, lá na Suíça. E lá ele viveu em 1536 e lá ele publicou uma das suas maiores, vamos dizer assim, obras, as Institutas de Calvino, também chamadas Instituições da Religião Cristã, onde lá está toda a sua teologia. A soberania divina e, consecutivamente, a doutrina da predestinação é a marca do pensamento religioso de Calvino. Em 1541, tornou-se a principal figura do governo de Genebra, onde exigiu que seus habitantes eles levassem uma vida pura, uma vida puritana, ou seja, que acordassem cedo, dormissem cedo, se dedicassem à oração, à leitura da Bíblia, ao trabalho. Além disso, proibiu festas, teatros, jogos de azar, bebidas alcoólicas. E esse estilo de vida puritana era mais do que um estilo de vida, era uma visão de mundo, contribuiu para a rápida difusão do calvinismo em toda a Europa. Na Escócia, por exemplo, os calvinistas foram chamados de presbiterianos, na Inglaterra de puritanos e na França de huguenots. Bom, pessoal, isso é um pouquinho da Reforma Protestante, tem muita coisa para se tratar e tal, mas aqui eu só estou dando um resumo, uma resumida daquele, o resumo do resumo, né, para a gente compreender bem mais ou menos o que foi a Reforma Protestante. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, comenta aí se você tem alguma dúvida e fique em paz, bicho. Até a próxima, valeu, falou!